irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de João. João capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. João capítulo 21, do versículo 15 ao 17, que tem como título a restauração de Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito uma terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Só até aqui os irmãos podem vos assentar. Aleluias. Glória a Deus. Desde já eu quero expressar minha gratidão ao Senhor pela minha vida, pela oportunidade, por esta igreja, pelos meus pastores, pelos líderes, do departamento de evangelismo e pela vida de cada um que se encontra aqui nesta noite. Quero dizer que o livro de João é um livro que eu gosto muito, porque dentre todos eu sinto que é o livro que mais me faz conhecer Jesus. E aqui neste momento em que Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Nós vamos voltar um pouco mais anterior, que é na noite em que Pedro decide pescar e os outros discípulos dizem: eu vou também. E aí eles não pescaram nada nesta noite. E no outro dia, já pela manhã, Jesus vai ao encontro deles. E aí me lembra também o encontro que Pedro teve com Jesus, lá no comecinho da caminhada, porque também eles não tinham pegado nenhum peixe. E aí Jesus se aproxima do barco, entra no barco, se assenta, ensina o povo, porque primeiro Jesus ensina o povo, e depois ele fala: olha, joga a rede ali, onde as águas são mais fundas. E aí Pedro diz: mas Senhor, nós já tentamos, e nada conseguimos, nada nós pescamos. Mas já que dizes, eu vou fazer. Porque primeiro a gente tem que ter obediência ao Senhor. Nem tudo que o Senhor vai falar a gente vai entender, mas a gente precisa obedecer. Então ele: tudo bem, já que dizes, lançarei a rede novamente. E lançou. E aí eles pegaram tanto peixe que as redes começaram a ceder. Pedro ficou maravilhado. E olha o que Pedro diz nesse encontro com o Senhor: afasta-te de mim, que sou homem pecador. Então, o encontro com Jesus, o encontro verdadeiro, faz com que nós reconhecemos: eu sou pecador. Então, eu entendo, eu sou pecador quando eu reconheço Jesus, quando eu me aproximo de Jesus, quando eu tenho esse encontro verdadeiro com Jesus. Porque tem até gente que diz: não, eu sei que eu não sou perfeito. Tem até gente que diz: eu entendo que eu tenho as minhas falhas. Mas dificilmente ele reconhece verdadeiramente dentro do seu íntimo: eu sou pecador. Reconhecer a ponto de dizer: Senhor, eu não sou digno de estar aqui nesta igreja.
Eu não sou digno de ouvir esta palavra. Eu não sou digno da sua salvação. Eu não sou digno do teu amor. Essa é a forma que nós reconhecemos que nós somos pecadores. Então, o encontro com Jesus nos faz reconhecer: eu sou pecador. E Ele vai dizer: afasta-te de mim, que sou homem pecador. Quando a gente reconhece que é pecador, a gente reconhece: eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser limpo, eu preciso ser lavado. Porque é assim que Davi vai falar nos seus salmos: lava-me, limpa-me, e serei limpo, serei lavado, serei branco como a neve. Porque ele reconhece: olha, eu sou sujo. Tem muitas manchas em mim, Senhor, e tu conheces, tu sabes. Lava-me, limpa-me. Então, quando Pedro diz: afasta-te de mim, Jesus diz: não te preocupes, pois tu serás pescador de homens. Então, você está com medo, falando assim: Senhor, mas eu tenho tantas falhas em mim, eu sou pecador. Como é que eu vou levar o evangelho? Como é que eu vou levar a palavra? Como que eu posso ser exemplo? O Senhor diz: não te preocupes, porque quem capacita é o Espírito Santo. Quem transforma, quem limpa, quem lava é Jesus. Não te preocupes, por você mesmo você não se limpa, por você mesmo você não se encontra diante do Senhor lavado, mas é o Senhor que te lava de todo o pecado, é o Senhor que te limpa de todo o pecado, é o Senhor que te capacita. Então, não tem medo, não te preocupes, eu te farei pescador de homens. Então, a partir daí, Pedro tem um relacionamento com Jesus, porque primeiro eu tenho um encontro com Jesus, eu reconheço que sou pecador, e depois eu tenho um relacionamento com Jesus. Então ele tem esse relacionamento com Jesus e ele vê os milagres. Ele vê o que Jesus é capaz de fazer. Ele vai ver Jesus curar. Ele vai ver Jesus libertar. Ele vai ver Jesus trazer a vida a muitos que estavam mortos. Então, este é o momento do relacionamento. Porque quando eu tenho um relacionamento com Jesus, eu vejo as coisas acontecendo. Quando eu oro, eu vejo Jesus ouvindo a minha oração. Quando eu me aproximo de Jesus, quando eu tenho esse relacionamento com Jesus, eu vejo Jesus curar pessoas, eu vejo Jesus me curar, eu vejo Jesus curar pessoas da minha família. Quando eu tenho um relacionamento com Jesus, eu o conheço. Porque dizer que conhece Jesus, todo mundo diz. Mas eu quero saber o relacionamento. Porque eu só conheço alguém quando eu tenho relacionamento com ela. Quando eu estou todos os dias com ela. Muitos podem dizer: eu conheço a Sara, mas a verdadeira Sara conhece quem está todos os dias comigo. A verdadeira Sara conhece quem tem um relacionamento comigo. Porque quem não tem um relacionamento, o que eles vão entender? Poxa, é uma pessoa legal e tal, mas e a verdadeira Sara? Ah, Jesus é bom. Jesus nos salvou. Tá, mas e Jesus para você? Quem é Jesus? Como que você conhece Jesus? E Pedro, ele tem esse relacionamento com Jesus. Tanto que ele é o primeiro a dizer assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em certo momento, Jesus toma os seus discípulos à parte e pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Ah, um João Batista, outro Elias, outro Jeremias. E vós, quem dizes que eu sou? Pedro já logo fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, se alguém te pergunta quem é Jesus para você, se você não tem um relacionamento, como que você vai dizer quem é Jesus? Porque se você pergunta a qualquer pessoa quem é Jesus, ela vai dizer: é o Filho de Deus. Tá, e o que mais? Morreu por nós.
Tá, e o que mais? Não sabe? Para conhecer Jesus tem que ter um relacionamento com Ele. Porque se alguém te pergunta quem é Jesus para você, você vai dizer: Jesus me encontrou de uma maneira, de um ponto da minha vida que ninguém mais queria estar perto de mim. Jesus me encontrou de tal maneira que eu estava perdido, que eu estava afundado, que eu estava triste, que eu estava mal. Quem é Jesus para você? Me salvou, me resgatou, me regenerou, me transformou, me mudou. Quem é Jesus para você? É aquele que curou a minha enfermidade. Quem é Jesus para você? É aquele que atende às minhas orações. Quem é Jesus para você? Foi o mesmo Jesus que salvou a minha mãe, que salvou o meu pai, que salvou os meus irmãos, que salvou o meu vizinho, que salvou os meus amigos. Quem é Jesus para você? É o mesmo Jesus que quando eu disse, eu não posso mais, eu não consigo mais, estou cansado, Ele me fortaleceu, Ele me renovou em força e Ele me renovou em esperança. Então você precisa desse relacionamento com Jesus para saber quem Ele é, porque quando te perguntares, quem é este Jesus? Você vai saber dizer quem é este Jesus. Então Ele vai e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer, tu revelaste isso não de carne e sangue, mas porque o Pai, porque o Senhor, assim te concedeu que revelaste. Então, para mim, ter um relacionamento com Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que diz assim, olha, você não está querendo ir para o culto hoje, mas você vai. Você não está querendo orar hoje, mas você tem que orar. Você não está querendo fazer propósito, não está querendo fazer jejum, mas você tem que fazer. Porque o Espírito Santo te aproxima de Deus e o Espírito Santo faz você ter um relacionamento com Deus. Então, primeiro ele encontra Jesus, ele reconhece que é pecador, ele tem um relacionamento com Jesus e ele reconhece quem é Jesus. Mas assim como Pedro, há certos momentos em que nós confiamos em Deus. Porque quando ele vê Jesus andando sobre as águas, olha o que Pedro diz. Se és Jesus mesmo, deixe-me ir aonde tu está. Jesus diz, vem. Esse foi um momento de confiança, tem gente que diz que não, mas é assim. Porque ele diz, se for o meu Jesus, aquele que eu conheço, eu vou conseguir andar sobre as águas. Se é o meu Jesus, aquele que eu tenho um relacionamento, eu vou conseguir chegar até ele. Então ele já reconhece, ele sabe quem é esse Jesus que ele serve, ele sabe quem é esse Jesus que ele tem um relacionamento, que ele tem intimidade. Então ele vai. Só que ele fica com medo do vento forte. Assim é a gente com o nosso relacionamento com Jesus, a gente tem medo. Tem esse momento que a gente diz, tá bom, Senhor, eu vou, eu confio, vai dar certo. Aí começa uma coisa a dar errado, sair fora dos nossos planos, do que foi planejado. Aí a gente já começa a ficar com medo, a gente já desconfia, não é assim. E agora o que é que eu faço? E aí dá uma esfriada no relacionamento, porque o relacionamento ele tem que ser de confiança. Se não tem confiança, não tem um relacionamento saudável. Então, se eu não confio no Senhor, dá uma esfriada no relacionamento que eu tenho com Ele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar, mesmo se o vento forte vier. Eu preciso confiar a todo momento no Senhor. Então, veio os problemas, o que eu faço? Eu confio no Senhor. Por quê? Porque eu reconheço, eu sei quem é o meu Jesus. Eu sei que Ele não falha. Eu sei que os planos dele, como foi cantado aqui esta noite, são maiores do que os meus. Então, se eu tenho um plano e aí falhou, epa, calma aí, os planos do Senhor são maiores do que os teus.
Por que desconfiar? Por que ficar com medo? Então ele ficou com medo, ele afundou. Mas no nosso relacionamento com Jesus também é assim, eu afundo, eu caio, mas eu sei quem vai me socorrer. Porque eu já reconheço quem é o meu Jesus, eu sei que Ele salva, eu sei que Ele perdoa, eu sei que Ele salva, que Ele me socorre. Então o que Ele faz? Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Então eu quero que você diga aí no seu coração, Senhor, salva-me. Se o teu relacionamento esfriou, se você ficou com medo, se você desconfiou, se caiu, diga, Senhor, salva-me. Porque Pedro diz, Senhor, salva-me. E levanta a mão. Pouca fé, Pedro. Pouca fé, Pedro. Pouca fé, Sara. Porque muitas vezes desconfia, muitas vezes fica com medo. Porque muitas vezes o Senhor já falou, é assim. E eu ainda estou com medo. Pouca fé. Mas é assim que o Senhor vai trabalhando na gente. E esse mesmo Pedro é o que disse, Senhor, eu vou contigo até o fim. E a gente diz isso também, eu vou com Jesus até o fim, eu estou com Deus até o final. E aí a gente falha, aí a gente cai, aí a gente desiste, aí a gente desanima, aí a gente já não tem um relacionamento com Ele. Então, naquele momento, Jesus vai dizer a eles, depois da Santa Ceia, olha, eles ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro diz, jamais, eu não te abandonarei, Senhor, ainda que os outros te abandonem, eu não o farei. Mas o Senhor disse, Pedro, tu vai negar. E vai negar 3 vezes. É aquele mesmo homem que disse, este é o Filho de Deus. É o mesmo homem que está negando. É o homem que reconhece e em certo momento já não conhece mais, porque ele diz, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. É assim, a gente é desse jeito. A gente tem um relacionamento com Jesus, perguntam para nós quem é Jesus, a gente se empolga, opa, pega uma cadeira que eu tenho muita coisa para falar. E aí a gente se alegra, a gente fala com tanta vontade, com tanto amor. Em outros momentos perguntam, mas não é você o cristão? Não é você o crente? Cabisbaixo? Eu sou. Tu é da igreja? Eu sou. Já fica com vergonha, já se esconde, já não quer dizer que é crente, já não quer dizer que é evangélico. Assim nós somos, o nosso relacionamento com Jesus. Aí tem gente que vai falar assim, não, Pedro é um homem de pouca fé, o Pedro negou Jesus. Só se lembra dos defeitos de Pedro. Mas não se lembra que Pedro teve um relacionamento com Jesus. Não se lembra que ele reconheceu que ele era pecador. Não se lembra da reverência que ele tem com Jesus, da vontade que ele tem de seguir Jesus, de dizer, eu não vou te abandonar. Da confiança de, deixa-me ir até a ti, Jesus. Deixa eu caminhar aqui sobre as águas e ir ao teu encontro. Poucos se lembram disso. É porque na nossa vida cristã, poucos vão se lembrar das coisas boas que você fez como cristão. Mas das coisas ruins, eles vão sempre se lembrar. Mas a minha sorte é que eu tenho um Jesus que não se lembra do meu passado. Eu tenho Jesus que me dá uma nova chance, que me ama, que me perdoa, que me salva. Então ele vai lá, nega 3 vezes, aí ele reconhece, eu vivi tanto tempo com esse homem, eu estou dizendo que não reconheço ele. Eu vi tantos feitos que este homem fez, eu estava lá com ele, e eu estou dizendo que eu não conheço esse homem. Aí ele chora amargamente. Assim somos nós. A gente peca, a gente erra, a gente se afasta do Senhor, e aí a gente reconhece, opa, eu errei de novo, eu pequei de novo, e eu disse que eu não conhecia este homem,
que eu não conhecia esse Jesus. E aí você chora, porque você fala assim, mas Senhor, tanto que eu vivi contigo, tanto amor, tanto cuidado, e eu falhei. Logo eu que disse que jamais te abandonaria, que eu seria crente firme e fiel, logo eu, Senhor. Eu que no começo da caminhada tinha tanto amor, coração cheio de amor, de vontade de te servir, de te adorar, logo eu, Senhor. Logo você, logo eu. Porque o nosso relacionamento com Jesus é assim, porque nós somos falhos, assim como Pedro era falho. Então, naquele momento, voltando de novo, aquela pesca deles, que mais uma vez tentaram pescar a noite toda e não deu em nada. O Senhor chega até eles e diz assim: filhos, tendes de comer? Filhos, tendes de comer? Não. Isso eu tenho para mim como um cuidado. Jesus está perguntando, está tudo bem com você? Está tudo certo com você? O que está acontecendo? Está tentando pescar sozinho? Está tentando andar sozinho? Está tentando se virar sozinho? O que está acontecendo? O que está acontecendo que não me chamas? Que não fala, Senhor, vai comigo? O que está acontecendo que não fala, Senhor, fica comigo? O que está acontecendo? O que está faltando as coisas na tua casa? Está faltando portas se abrirem para você? Tem muitos dos teus familiares desviados, fora da presença. O que está acontecendo que você não está me chamando para trabalhar nisso? Que você não está me chamando para ir junto com você? Filho, tendes de comer? É um cuidado, é uma preocupação. Está tudo bem? Está tudo certo aí? Eles dizem não. Aí ele vai dizer, olha, lança a rede ali, ó, daquele lado direito. Aí eles vão lá, lança a rede, pega muitos peixes. Quando chegam em terra firme, já está Jesus, com brasas acesas, peixinho, pão. Aí Jesus fala assim, traz os peixes de vocês, os que vocês pescaram. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, tem peixes aqui nesta igreja, mas cadê os que vocês pescaram? Cadê o que nós pescamos? Cadê as pessoas que nós deveríamos estar buscando? Porque os peixes Jesus já tem. Ele veio aqui na terra, ele pregou, ele falou do evangelho, ele falou do reino dos céus. Mas ele quer agora que ele quer agora que nós pescamos os peixes. Traz os peixes de vocês. E muitas vezes a gente não consegue trazer nenhum peixe, nenhum sequer. Não conseguimos trazer nenhuma pessoa sequer. Porque muitas vezes nós olhamos para certas pessoas e a gente diz, não adianta pregar, não adianta falar de Deus para ele já é adulto, ela já é adulta, conhece, sabe, ninguém é tão leigo que não conheça Jesus. E aí a gente não quer pregar, a gente não quer falar, a gente diz, não tem mais jeito, não tem vida aí, já se afundou. E a própria pessoa diz, eu não tenho jeito não. Jesus não está comigo, se Jesus estivesse comigo eu não teria chegado nessa situação. Tem gente que diz, que olha para si e fala, eu não tenho solução, eu não tenho jeito, não tenho o que fazer, acabou. Mas Jesus diz, ainda tem vida aí.
Ainda tem jeito. Porque assim foi com Lázaro. Mas, Senhor, tem 4 dias, já cheira mal, ainda tem vida aí. Assim foi com a filha de Jairo, olha, despede o mestre porque já morreu a menina, ainda tem vida aí. Assim foi com a viúva de Naim, indo enterrar o seu único filho. Oh, ainda tem vida aí, ainda tem o que ser feito, ainda dá para fazer, ainda tem vida. O que você está olhando dizendo está morto em vida, não tem mais o que fazer, está afundado, está acabado, está destruído. Ainda tem vida. Só que você precisa falar deste Jesus que você teve um encontro. Você precisa falar desse Jesus que você tem um relacionamento. Você precisa falar desse Jesus que te salvou. Porque tem gente com palavra negativa, dizendo eu não tenho mais jeito. Mas a palavra do Senhor é mais forte do que qualquer não, do que qualquer palavra negativa, do que qualquer palavra do inimigo, dizendo que não tem solução, de qualquer palavra das pessoas de fora, dizendo esse daí, essa daí, já está perdida, vai morrer assim. O Senhor está dizendo não, ainda tem vida. Então a gente tem que levar esse evangelho. O Senhor vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu o sabes. Já com o coração entristecido. Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida das minhas ovelhas. Porque Ele tem cuidado, Ele se preocupa com as ovelhas dEle. Apacenta as minhas ovelhas, cuida. Se uma das 99 sair, se dispersar, vai buscar. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque tem ovelhinha que está se dispersando. Tem ovelha que está saindo do rebanho. Está saindo do rebanho, está se dispersando, e o Senhor está dizendo, vai buscar porque é minha, porque a nenhum dos que me destes, eu perdi. Vai buscar porque é minha, vai buscar porque ainda tem vida, vai buscar porque ainda vai glorificar o meu nome, vai buscar porque ele ainda vai ser testemunho do que eu posso fazer e do que eu faço. Vai buscar, vai evangelizar, vai levar essa palavra, vai pescar os peixes, vai trazer para mim os peixes que tu pescou, porque eu te disse que te faria pescadores de homens. Tu me amas, Pastor Cairo? Se tu amas ao Senhor, continue apacentando as ovelhas dele. Equipe de louvor, se ama o Senhor, continue adorando o nome dele. Pregadores da Ebenezer, se tu amas ao Senhor, continue pregando o nome dele, porque é para isso que o Senhor te chamou, para falar, para adorar, para glorificar, para evangelizar o nome dele. Porteiros que estão aí, cuidando das ovelhas, porque enquanto nós estamos aqui, vocês estão olhando aí fora. O Senhor diz, continua assim, continua cuidando das ovelhas. Vocês que trazem água aqui, continue cuidando das ovelhas, porque é isso que o Senhor quer que cuide, o Senhor quer que amamos uns aos outros. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, vai atrás, busca, porque assim tu me mostra que tu me amas. Tu me amas, cuida delas. Tu me amas, abraça elas. Tu me amas, não desiste delas porque eu não desisti de ti. Tu me amas, vai na casa dela, visita ela. Tu me amas, liga para ela, pergunta se está tudo bem. Tu me amas, para na rua, dá paz do Senhor.
de Jesus te ama, não precisa dizer muita coisa não. Tu me amas, fala desse Jesus que tu teve um encontro, que tu reconheceu que era pecador, desse Jesus que tu teve um relacionamento, desse Jesus que tu falhou e ele te perdoou novamente. Tu me amas, fala de mim para elas. Esse tu me amas é o amor pelas ovelhas dele. Quando ele está indo, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Consolador, porque ele te ama, porque ele ama as ovelhas dele. Ele quer que as ovelhas deles estejam reunidas para o grande dia. Ele quer as ovelhas dele em comunhão, sem briga, sem confusão, sem disse-me-disse, sem apontar o dedo, sem criticar. Porque ele quer levar as ovelhas dele juntas. Porque ele ama as ovelhas dele. Tu me amas é o cuidar das ovelhas. Tu me amas é levar esse evangelho, levar essa palavra. E eu sei que muitas vezes nós não temos provado para o Senhor que o amamos. Porque muitas vezes nós falhamos. Mas fique certo de que não tenha medo, não se preocupe, não temas. Não desconfie, seja corajoso, porque Ele está contigo, Ele te protege e Ele pergunta para você, como estás? Porque Ele quer cuidar de você. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.